No nosso ciclo social e nas redes, nós filtramos o que vemos, ouvimos e com que pessoas nos relacionamos. Se for analisar bem, existem alguns padrões nesses filtros, com base no que queremos ou no que temos interesse, formando vários elementos da nossa personalidade como se fossem conjuntos. Desde os tempos antigos, os seres humanos buscavam encontrar padrões e formas que pudessem ser documentadas e escritas de maneira formal, onde em qualquer lugar e por qualquer pessoa fosse constatada aquela conclusão baseada nas características ou etapas passadas na formalidade proposta. Na antiguidade, os antigos egípcios e babilônicos usavam agrupamentos para contar e resolver problemas aritméticos. Já na Grécia Antiga, Euclides não desenvolveu a teoria dos conjuntos de maneira explícita, mas utilizou de conceitos semelhantes na geometria e na aritmética. Por exemplo, o conceito de números e agrupamentos de objetos foi implícito em muitos de seus trabalhos. A história dos conjuntos moderna, como aprendemos na escola, de maneira formal começa com Georg Cantor. No final do século XIX, ele introduziu a noção de conjuntos e revolucionou a matemática ao estudar diferentes tipos de infinitos. Seu trabalho inicial foi focado em conjuntos de pontos. Conjuntos de pontos é uma representação dos números em pontos numa reta. É como a gente conhece como reta real. Então imagine uma reta com vários pontinhos. Esses pontos é o que significam os números pra gente, de maneira abstrata, né? Cantor também publicou um artigo que mostrou que os números reais são mais numerosos do que os números racionais. Cantor também introduziu a ideia de cardinalidade, que é a quantidade de elementos que um conjunto tem. Ou seja, se eu tenho um conjunto A formado por 4 bolinhas, dizemos que o conjunto A tem cardinalidade 4. Baseado nessa ideia de cardinalidade, podemos dizer que duas coisas são iguais sem necessariamente contar. Por exemplo, pegamos as mesmas bolinhas e eu quero saber se eu tenho as mesmas quantidades de dados que a de bolinhas. Como eu faço isso? Eu organizo as bolinhas e os dados em uma relação única, onde eu vou garantir que não sobre nenhum elemento em ambos os conjuntos, né? Se não sobrar nada, temos uma relação chamada relação 1 para 1, que para cada bolinha tem um dado. E é uma maneira bijetura, ou seja, de um para outro. Após fazer essas relações, podemos dizer que a quantidade de bolinhas é igual à quantidade de dados. Ou podemos dizer também que a cardinalidade das bolinhas é igual à cardinalidade dos dados. Agora um exemplo utilizando conjuntos naturais e pares. Podemos estabelecer uma relação de 1 para 1 organizando eles. E a relação de bijeção é o fator de multiplicação 2 de cada elemento dos números naturais em relação aos pares. Se nós multiplicarmos um elemento do conjunto dos naturais vezes 2, vai dar exatamente o número correspondente ao conjunto dos pares. Fazendo essa relação de bijeção, nós garantimos que não sobre nenhum elemento em nenhum dos dois conjuntos, assim provando a igualdade da cardinalidade desses dois conjuntos, ou seja, o conjunto dos pares tem a mesma cardinalidade do conjunto dos naturais. Cantor também fez um trabalho com conjuntos infinitos, mostrando que nem todos os infinitos são iguais, criando a hierarquia dos infinitos. Ele mostrou que existem infinitos maiores ou menores que outros, baseado na hierarquia dos elementos desse conjunto. E isso só foi possível porque ele introduziu a ideia de ordinalidade e cardinalidade. Essas ideias permitiram com que Cantor comparasse o tamanho dos infinitos. Essa ideia de hierarquia de infinitos pode ser melhor explicada por uma teoria chamada Teoria do Hotel Infinito de Hilbert. O Renascimento fez com que a matemática ficasse mais rigorosa e estruturada, além da ideia de conjuntos pontuais ajudar na ideia de conjuntos numéricos, onde cada conjunto tem suas características e se diferenciam por elas. Ou seja, um número tem uma característica que se diferencia do outro e essas diferenças é o que formam esses conjuntos numéricos. Graças a matemáticos como Descartes, que ajudou com a ideia de plano cartesiano, pontos horizontais e verticais que formam retas verticais e retas horizontais, onde a gente exercita justamente a ideia de conjuntos pontuais ou abstração de outros conjuntos, como os conjuntos reais, né? Além da ajuda de outros matemáticos como Leibniz e Newton, que desenvolveu as novas áreas da matemática. Paradoxo de Russell. Russell descobriu um paradoxo na teoria dos conjuntos proposta por Cantor, que dizia:
Um conjunto pode conter outros conjuntos, inclusive a si mesmo. Então Russell provocou. Um conjunto poderia ser membro de si mesmo em qualquer ocasião, levando a contradições. Esse paradoxo provou a necessidade da fundamentação mais rigorosa da teoria de conjuntos. Explicando o paradoxo. Imagine um conjunto W, no qual ele seja formado por todos os conjuntos que não têm a si mesmo. A pergunta que fundamenta esse paradoxo é: o conjunto W pode conter a si próprio? Aqui a gente tem duas respostas. Se sim, então colocamos W no W. Porém, não vai respeitar o critério de entrada no conjunto, ou seja, de si próprio, já que ele vai conter a si mesmo. A outra resposta é não. Então, se não, então não colocamos W no W. Mas por que a gente não coloca W em W? Já que ele não contém a si mesmo. E se ele não contém a si mesmo, logo dá para colocar ele, não é? Sim, mas se colocarmos W em W, voltamos para a primeira questão. Se colocarmos W em W, ele não respeita o critério de entrada no conjunto W. Logo não dá para colocar ele. Bom, é paradoxal. Se você não entendeu, volta de novo, porque entender esse conceito é importante para as próximas questões que estão por vir. Em resposta ao paradoxo de Russell, Zermelo introduziu um sistema axiomático para o Teorema dos Conjuntos em 1908. Esse sistema foi posteriormente expandido por Abraham Frankwell, resultando na teoria dos conjuntos Zermelo-Frankwell, que é uma das bases mais utilizadas na matemática moderna. Gödel provou que a hipótese do contínuo, que é a conjectura de Carnot, que diz que não há um tamanho de um conjunto infinito restritamente entre os números naturais e os números reais. Então, assim, Kurt Gödel provou que a hipótese do contínuo não pode ser refutada pelos axiomas da teoria dos conjuntos Zermelo-Frankwell. Goey mais tarde provou que a hipótese do contínuo não pode ser provada usando esses mesmos axiomas, demonstrando a independência da hipótese do contínuo. Em resumo, esses matemáticos mostraram que a hipótese do contínuo é independente dos axiomas da teoria dos conjuntos Zermelo-Frankwell. Muito obrigado por assistir e até a próxima.